Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre uma situação que aconteceu no canal e foi bem legal. Eu tinha colocado um determinado vídeo e vieram me perguntar sobre a questão do síndico profissional, se teria que ter um contrato, enfim, quantas horas o síndico deveria ir no condomínio. Uma situação bem interessante que eu achei bem legal da gente abordar aqui. Então o síndico profissional ele virou uma profissão do momento, né? Ele resolve diversas situações nos condomínios e essa denominação síndico profissional ele se dá em função do exercício remunerado do cargo de síndico, uma vez que a profissão ainda ela não está regulamentada, existe um projeto de lei que ainda está em trâmite sobre essa regulamentação. Mas para se tornar um síndico profissional, além de ele ter aptidão no relacionamento interpessoal e habilidade em resolver questões inerentes à vida condominial, é importante, né? O mercado tem exigido que pessoas com experiência anterior na atividade, que tenham disponibilidade de tempo, de comparecer nos condomínios, pelo menos 2 vezes na semana, em visitas de 4 horas, enfim. Não tem muita regra, né? Depende muito da realidade de cada condomínio. O profissional que tem exercido essa atividade, ele tem como características principais a formação em um curso superior. Mais ou menos, assim, eu fiz uma pesquisa, a idade dos síndicos é de 45, 35, 65 anos, né? Que é o perfil do pessoal do mercado. O síndico profissional, ele precisa ainda de conhecimentos básicos, né? Em algumas áreas, entre elas departamento pessoal, legislação, contabilidade e administração. Inclusive recursos humanos, né? Antes de se contratar um síndico profissional, é importante se obter uma referência nos prédios onde ele presta ou já prestou a assessoria condominial. Verificar se ele não tem problemas com a justiça, verificar a situação cadastral dele, verificar como foram as contratações, né, o parecer do conselho qual ele atuou, as visitas que ele fazia no condomínio, enfim, é sempre bom se averiguar o passado, né, do exercício da sindicância dessa pessoa, para que ela tenha boas referências e você acabe contratando uma pessoa que possa se adequar. Após essas verificações todas, e aí se resolve que realmente vai se contratar um síndico profissional, é interessante, não, é necessário que se faça uma assembleia de eleição e ali se abre a votação para a possibilidade de contratação de síndico e ali pode ser o síndico profissional como o síndico morador, né? E aí até porque o artigo 1347 do Código Civil ele diz assim: a assembleia poderá escolher um síndico não condômino, aí pode ser inclusive o inquilino, pode ser síndico ou um síndico profissional para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Então assim, é bem interessante. Aí, acaso chame a assembleia e seja deliberado que, ok, vamos contratar um síndico profissional, é sempre bom levar em consideração aquelas dicas que eu dei ali. Verificar os condomínios que ele trabalhou, verificar as referências pessoais e profissionais dele, verificar inclusive as situações fiscais, né, antecedentes, criminais e civis, enfim, vale a pena dar uma investigada antes de se contratar. Depois disso, o que seria a pergunta que teve no meu canal foi: mas haveria necessidade de um contrato com o síndico profissional? Olha, pessoal, sempre se recomenda, né, um contrato, muito embora ele não tenha um vínculo empregatício, porque ele é um prestador de serviço eleito em assembleia, podendo ser destituído também por assembleia. É interessante se fazer um contrato até para que vocês tenham uma segurança de qual vai ser o período que esse síndico vai lá, se vocês querem que realmente, por exemplo, o que eu disse ali para essa pessoa que me questionou no canal, ele disse: você entende que deva ter um horário fixo para o síndico profissional ir no condomínio? Não, eu não entendo que deva ter horário fixo. O que eu entendo é que tudo depende da situação de cada condomínio, como por exemplo, estou assumindo como síndica profissional um condomínio onde está tendo obra. Então é necessário que eu tenha a demanda, uma atenção maior nesse condomínio, para que eu verifique se as obras estão de acordo. Então sempre dá uma passadinha. Agora, de tantas horas por dia, é uma coisa um pouco mais delicada, porque não há necessidade disso. E nós também sabemos que o síndico profissional, ele tem outros condomínios dos quais ele presta assessoria. Então verificar ali a situação peculiar daquele condomínio, as características, as necessidades específicas daquele condomínio. Porque aí você vê, olha, eu preciso passar todos os dias, preciso passar 1 vez por semana, preciso passar 2 vezes por dia, inclusive. Então, enfim, com relação ao contrato, vale a pena elaborar um contrato para sindicância profissional. E aí, de maneira geral, há necessidade de que se tenha algumas cláusulas, dentre elas os dados do contrato, né? Quem está o contratado e o contratante. Depois, o objetivo do contrato, que seria sugestão de escrever firmar prestação de serviços de sindicância profissional.
né? Depois, há listas de serviço, né? Em outra cláusula, as listas dos serviços que serão prestados. Entre eles, convocação de assembleia, representar o condomínio em juízo fora dele, cumprir e fazer cumprir a convenção e o regimento, cuidar da manutenção e conservação das áreas comuns, das partes comuns do condomínio, elaborar os orçamentos de despesa e receita de cada ano, gerenciar os recursos do condomínio, cobrar a inadimplência, prestação de contas, realização de seguro, enfim, uma série de responsabilidades que esse síndico que está assumindo terá que ter. Depois, uma outra cláusula que eu sempre sugiro, né, a definição por escrito dos limites e da autonomia. Recentemente eu elaborei um contrato de sindicância profissional, onde foi deliberado em assembleia que haveria, né, seria contratado síndico profissional, aí foi eleito o síndico profissional, a pessoa X, vamos dizer, o seu João, aí a gente o condomínio elaborou um contrato com o seu João, o síndico profissional. E aí a gente colocou alguns limites da autonomia dele. E qual foi a sugestão que se deu ali, por pedido do conselho, inclusive? Que todas as contas, né, passados os valores, contas extras, que ultrapassassem R$1.000, que foi o teto, deveriam passar para a ciência do conselho. Em hipótese nenhuma, poderia ser utilizado o fundo de reservas para qualquer situação, sem antes consultar o conselho. E depois, claro, né, haveria necessidade de chancelar, deveria ter necessidade de chancela pela Assembleia de Prestação de Contas. Mas, enfim, no transcorrer do período, né, para não precisar chamar a Assembleia todo o tempo, haveria, se houvesse necessidade de que se utilizasse os recursos do fundo de reservas, se passasse para o conselho, para que o conselho aprovasse. Também foi definido ali o valor da remuneração, né, e as condições de pagamento. Então, todo dia 5, né, a remuneração. E também a duração do contrato. Com a duração do contrato, a gente sempre diz que é o que foi deliberado em assembleia, né, o contrato de 1 ano. Mas eu sempre digo assim, ó, que fica de bom tom para os síndicos profissionais que são eleitos, que se disponibilizassem, assim, que a qualquer momento, acaso o condomínio não esteja satisfeito com os trabalhos prestados por ele, que chame uma assembleia, que não haja necessidade de fazer todo aquele trâmite para destituição, porque eu acho que não pega bem, eu acho que não é de bom tom. Então, assim, sempre eu converso com esses síndicos profissionais dos condomínios que eu presto assessoria e eu digo, olha, o contrato é o contrato conforme está redigido na ata, de 1 ano, 2 anos, possibilitada a reeleição, enfim. Mas deixa claro para os teus condôminos, né, que a qualquer momento, se eles não estiverem satisfeitos, às vezes tem condomínios que não tem muito o perfil do síndico profissional, e sim do síndico morador. Então, é de bom tom que o síndico profissional coloque uma sugestão de que a qualquer momento, se precisar, ele chamaria uma assembleia para a eleição de um novo síndico. Eu acho de muito bom tom e vale aí essa dica para os síndicos profissionais terem essa postura nos condomínios. E outra cláusula importante, né, que o síndico profissional deixa claro a exclusão total de possibilidade de vínculo empregatício, tá? Recentemente, há 1 ano mais ou menos atrás, eu tive uma ação trabalhista que eu representei o condomínio, no qual um síndico que trabalhava lá, ele e o gestor dele, entraram com uma ação contra o condomínio, alegando vínculo empregatício. E aí é um absurdo, né? Porque não é um prestador de serviço, foi eleito em assembleia e não haveria vínculo empregatício, e conseguimos reverter, né, ganhar essa decisão na justiça. Então, mas sempre bom deixar claro que no contrato de que não há vínculo empregatício, e sim somente um prestador de serviço. E depois a outra cláusula, né, o foro, o local e a data, o foro para dirimir qualquer dúvida, enfim. Entre outros aspectos comuns dos contratos, eu sempre sugiro que se coloque, então, né, a definição de quantas visitas gostaria que fossem feitas durante a semana, semanalmente, mensalmente, e quantas horas o síndico estará à disposição dos condôminos. E finais de semana, por ligações, inclusive, se ele tem um telefone que possa se ligar 24 horas, se há possibilidade disso, então assim, e onde vão ocorrer os atendimentos. Então é importante que se coloque tudo isso no contrato. Eu acho bem válido, tá, pessoal? Acho muito válido mesmo elaborar-se um contrato de prestação de sindicância profissional, tá? Outra coisa também que eu acho legal, assim, depois de eleger um síndico profissional, é importante que se mantenha ainda, né, que se cuide ainda dos trâmites do condomínio, porque às vezes o que acontece? Um grande erro que se percebe ali é que após a contratação de síndico profissional, o conselho, os condôminos, eles deixam tudo na mão do síndico, né? Eles deixam, agora nós temos um síndico profissional, não vamos mais nos incomodar com isso. E aí tem um grande problema, né, pessoal?
porque a autonomia desse profissional, do síndico, ela é relativa, tá? Ele deve trabalhar dentro dos limites do conselho, ele deve trabalhar pautado num regimento e numa convenção. O poder dele não é infinito, né? Ele tem algumas delimitações, ele tem algumas limitações de poder, de exercício da atividade, tá? Então é importante, né, que se reúna, esse síndico profissional se reúna mensalmente com o conselho, não precisa ser uma assembleia, uma reunião de conselho, para se ter um feedback do que está acontecendo, né, das atividades que estão sendo realizadas. E é evidente que uma vez por ano, na Assembleia de Prestação de Contas, né, esse profissional apresente um relatório das atividades, um relatório bem elaborado, pautado em fotografias, digamos que estamos realizando uma obra no condomínio, então faz as fotografias do antes e o depois, né, toda a economia que o condomínio teve na contratação de determinado serviço, por exemplo, digamos que o síndico profissional tenha optado por tirar a portaria humana e contratou uma portaria remota, então ele faça uma projeção ali da economia que se teve no transcorrer da gestão dele. Isso é muito importante que se tenha, o que eu sempre falo assim, é de uma visão 3D, né? É importante que se tenha toda essa visão dos benefícios, né? Mostrar aos condôminos, e aí vale uma dica, síndicos profissionais, mostrem aos condôminos que valeu a pena terem contratado você como síndico profissional. Mostrem ao conselho, né, que o condomínio ele está com uma saúde financeira, porque se está gerindo as contas como se fosse uma empresa, né? E eu sempre digo, o condomínio é sim, eu defendo, né, que o condomínio, ele sim funciona como uma empresa, e o síndico, tanto ele profissional ou condômino, ele é o presidente desta corporação. Então é importante que se tenha uma visão empresarial, até porque se está gerindo, né, recursos de outras pessoas, se está trabalhando com dinheiro alheio, e aí nós temos que ter um cuidado redobrado. Então eu sempre digo assim, síndicos profissionais, no dia da prestação de contas de vocês, levem o PowerPoint, caprichem na elaboração dos relatórios, mostrem, tragam as CNDs, que eu digo assim, provando, né, que o condomínio não está com nenhuma dívida tributária, tanto nas esferas federais, estadual e municipal. Demonstre a qualidade do serviço que você prestou. Isso é necessário, isso vai ser crucial na manutenção das suas atividades nesse condomínio e na perpetuação do seu negócio. Até porque um e outro condomínio vão passar para outro condomínio, nossa, nosso síndico profissional lá é muito bom, e já é uma super indicação, né? Então aí fica a dica para vocês. E finalizando, respondendo ali, né? Espero que eu tenha respondido a dúvida do nosso espectador do YouTube, né? Dizendo que não há necessidade de se ter um horário fixo para o síndico estar no condomínio, não há necessidade de se ter um ponto para isso, mas verifique a necessidade do condomínio que você presta assessoria, se há necessidade que você passe todos os dias, dá uma passadinha ali, não importa o período, veja se está tudo bem, se não, 2, 3 vezes por semana, e alguns condomínios até uma vez por semana. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal do YouTube e ativando as notificações do sininho, você recebe a qualquer momento a publicação dos nossos vídeos ali, para ficar sempre primeira mão dos vídeos que a gente publica lá no canal, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.